Líderes políticos dos Estados Unidos da América estão facilitando a islamização do país. Acabei de ler o relatório mais insano e completo para vocês hoje. Não se preocupem, vão se impressionar. Não, quero dizer, completamente impressionados. Isso não é algo que acontece todo dia, de termos evidências tão extensas do que realmente está acontecendo na América. Chamadas aleatórias para oração às 5 horas em Nova York, com Mamdani vencendo sobre o comunismo e Dearborn, Michigan. E todas essas outras coisas que têm nos feito sentir que há algo mais acontecendo aqui. Há algo mais. Costumo focar no Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países tentando se infiltrar e fazer lobby. Nos Estados Unidos, eu não entendia a extensão dos nossos políticos e como eles permitiam isso. Agora, parece meio óbvio que eles permitiram. Agora temos provas e, como sei que gostam delas, forneci todos os detalhes do relatório. Vamos analisá-los um a um. Como bônus, combinei minha faixa de cabelo com os gráficos. Por que não? Relatório feito por Green Beret Naptime. Sigam-no no X. Dante foi fundamental para quem deseja aprender geopolítica mundial. Eu só estou mencionando eles porque acho que esse é um relatório que deveria viralizar completamente. Ainda não aconteceu. Ainda não foi destacado no X pelo Elon Musk. Não sei porquê, mas logo vamos conseguir mostrar isso para ele. Se souber como, envie essa informação e confira o trabalho dele. Precisamos desvendar essa teia de influência islamista nos Estados Unidos agora. Se você não é americano e pensa, por que devo me importar com os Estados Unidos? Porque o que acontece lá se repete em outros lugares. Tudo está conectado. Essa é a questão. É como a melhor história de espionagem que existe. Sinceramente, não acho que conseguiria criar algo mais intrigante e traiçoeiro do que o que aconteceu e ainda acontece. O jeito de fazer isso é expondo os dados que temos. Vamos começar. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Nós aqui no canal estamos tentando chegar a 100 mil seguidores e todos vocês estão envolvidos, como vocês já sabem. Nós somos chamados de pushback. Estamos tentando resistir à islamização, às infiltrações e a todas as coisas absurdas que estão acontecendo no mundo. Responsabilizar nosso governo, cobrar a mídia e, mais importante ainda, nos empoderar para realmente falar. Agora estamos com 87.531 seguidores. Gente, eu estou tão incrivelmente animada com esse número. E é por causa de vocês, porque vocês clicaram no botão de inscrever-se. E espero que vocês tenham compartilhado com 1, 2 ou 3 pessoas, como eu já disse antes. Se você compartilha com 1, sabe o que acontece? Nosso impacto dobra. Compartilha com 2, triplica. Compartilha com 3, quadruplica. Podemos alcançar centenas de milhares de seguidores nas próximas semanas se todos compartilharem este vídeo e pedirem inscrições. Muito obrigada. Mas, gente, vocês não estão preparados para isso, tá? Recentemente, investigadores revelaram conexões inesperadas entre líderes políticos dos Estados Unidos da América e redes islamistas globais. Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Huma Abedin, George Soros e o legislador de Nova York, Zoran Mamdani, foram citados em alegações, ligando-os ou seus associados a grupos ligados a movimentos islamistas como Irmandade Muçulmana, Jamaat, Al-Qaeda e Hamas. Ok, não estamos falando de, pessoas aleatórias, sabe? Quero dizer, o CARE é uma organização islamista. Essas organizações políticas são grupos terroristas designados com conexões a figuras políticas importantes. Como eu disse, esse é o tipo de relatório que todos deveriam discutir. Este fio reúne fatos documentados para desvendar essa teia de influência. Vamos ver como o dinheiro circula. Alianças ideológicas e relações pessoais ajudaram grupos ligados ao islamismo a se infiltrar na política e instituições civis dos Estados Unidos da América após um manifesto secreto da Irmandade Muçulmana em 1991. Já discutimos isso em campanhas políticas recentes. Cada postagem revelará como figuras e organizações comuns podem estar ligadas a agendas de extremistas islâmicos, muitas vezes sem escrutínio público. O objetivo é mostrar as evidências de forma clara, sem exageros ou opiniões, para que você avalie o real tamanho do problema. Agora, observe isso. Primeiro, veja a Fundação Islâmica Hamas do Reino Unido. Também aparecem nomes como Huma Hassanar, Ebedin, Barack Obama, Fundação Ford e Hillary Clinton. Certo, acredito que o capitalismo inclusivo
Zoran Mandani e os socialistas democráticos da América, que já mencionei bastante, sejam basicamente uma organização terrorista. Isabel Maxwell, Patrícia Clore, Fundo de Investimento Estados Unidos da América, Rússia, Jeffrey Epstein, Seth Rich. Há muitos nomes e acontecimentos aqui. Banco de Crédito e Comércio Internacional, Islâmico, Desenvolvimento Internacional, entre outros. Vamos recuar e ler para ver as evidências. Ok. Para entender, só um segundo, ok? Para entender a rede. Comece com a Irmandade Muçulmana, o movimento islamista fundado no Egito em 1928, que mais tarde inspirou ramificações terroristas como Hamas e a Al-Qaeda. Todos nós já ouvimos falar da Irmandade Muçulmana, espero que neste ponto. No final do século XX, a Irmandade já havia estabelecido discretamente uma presença presidencial nos Estados Unidos da América e uma estratégia de longo prazo para se infiltrar novamente por dentro. Essas são informações que já sabemos. Em 1991, um documento interno da Irmandade Muçulmana, depois apreendido pelo FBI, detalhou um processo de jihad civilizatória. Reflita nessas palavras. Um processo de jihad civilizatória visa destruir o Ocidente por dentro, não com guerra aberta, mas infiltrando-se discretamente nas instituições e sistemas culturais. Um memorando secreto de uma líder da Irmandade Muçulmana na América descreveu seu trabalho nos Estados Unidos da América como uma grande jihad, obtida por operações de influência e criação de organizações de fachada islamistas no país. Para quem precisa lembrar, desculpe por não olhar para a câmera. Estou lendo demais hoje. Para quem precisa de um lembrete, a palavra jihad significa luta ou esforço. Ok. Mas o que isso realmente significa quando você pensa sobre isso? Ou quando você entende o que eles querem dizer quando falam jihad? É uma guerra santa, é uma luta pela dominação islâmica do mundo, muitas vezes o que conhecemos e chamamos de atividade terrorista. Este memorando secreto, escrito por uma importante operadora da Irmandade nos Estados Unidos da América, descreveu o trabalho deles no país como uma jihad para promover suas operações de influência. Ao construir uma rede de organizações de fachada islamistas ao redor do mundo, eles estão criando organizações para se infiltrar nos Estados Unidos. O memorando listou vários grupos de fachada e colaboradores da Irmandade na América do Norte, indicando um plano de influência secreta. As autoridades dos Estados Unidos da América só entenderiam a dimensão dessa rede anos depois. Os promotores federais usaram esse memorando e outros documentos como prova em um grande julgamento de financiamento ao terrorismo. Documentos mostram a ampla rede americana da Irmandade Muçulmana. O que me impressiona sobre a Irmandade Muçulmana? Naquela época, eles já sabiam como operações secretas online eram necessárias para influenciar a opinião pública. Isso aconteceu muito antes de outros falarem, exceto a Rússia, que agia de forma mais espionagem. Essas pessoas realmente pensavam nisso e desenvolviam de um jeito cujas consequências vemos agora. Em 1991, a Irmandade já previa uma rede paralela de organizações islamistas nos Estados Unidos da América, criada para promover sua agenda sob disfarces inofensivos e minar instituições americanas internamente. Certo. Agora, o importante ao analisar isso é entender que esses são os países que estão conectados à Irmandade Muçulmana. Marrocos, Argélia, Tunísia, Turquia, Iraque, Iêmen, Líbano, territórios palestinos e Bahrein são afiliados à Irmandade Muçulmana. Todos os países em cinza, Egito, Síria e Arábia Saudita romperam relações com a Irmandade Muçulmana. Certo, eles os baniram. Por quê? Eles entendem o perigo disso. Algo em que penso muito. O povo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos costuma dizer isso, e já mostramos evidências e trechos. Eles afirmam: banimos a Irmandade Muçulmana porque sabemos suas intenções de normalizar o terrorismo islâmico. Vocês, países ocidentais, têm medo da própria sombra, não os banem, e esse foi um dos maiores erros dos Estados Unidos. Poderiam ter banido a Irmandade Muçulmana no início e evitado isso. Mas eles não fizeram isso porque tinham tanto medo dessa ideia de liberdade religiosa, que eu entendo que faz parte da Constituição, faz parte de ser americano, mas os muçulmanos, os islamistas, usaram isso diretamente contra os americanos. No julgamento da Holy Land Foundation, em 2007 e 2008, maior caso de financiamento ao terrorismo nos Estados Unidos da América, revelou-se a profunda infiltração da Irmandade.
A Holy Land Foundation, antes maior instituição de caridade muçulmana dos Estados Unidos da América, comprovadamente enviou milhões de dólares ao Hamas, organização terrorista palestina. Agora, de novo, nós conhecemos toda a retórica. Hamas, os palestinos, eles não são realmente terrorismo, blá blá blá. A maior parte do mundo já reconheceu que o Hamas é uma organização terrorista. Você precisa entender que a maior instituição de caridade muçulmana dos Estados Unidos da América enviava milhões de dólares ao Hamas. E esse julgamento da Fundação Terra Santa foi absolutamente enorme. Se não me engano, Brigitte Gabriel teve um papel enorme em expor isso e falar sobre isso durante o julgamento. Os investigadores revelaram que a fundação enviava dinheiro por organizações islâmicas aparentemente comuns, como contas da Sociedade Islâmica da América do Norte, Sociedade Islâmica da América do Norte, e do Fundo Islâmico da América do Norte, Fundo Islâmico da América do Norte. Tanto a Sociedade Islâmica da América do Norte quanto o Fundo Islâmico da América do Norte, que se apresentavam como grupos moderados da sociedade civil, acabaram sendo intimamente ligados ao Comitê Palestino Clandestino da Irmandade Muçulmana, o órgão de coordenação da Irmandade Muçulmana nos Estados Unidos da América para apoio ao Hamas, e foram nomeados como co-conspiradores indiciados no caso. Em termos simples, o julgamento provou que uma rede de organizações islâmicas sediadas nos Estados Unidos da América estava secretamente financiando um movimento terrorista estrangeiro, ou seja, o Hamas. Esse julgamento foi muito claro. Qualquer um que viu ou lembra de 2008, 2009 sabe disso. Eu era jovem na época, mas já li bastante sobre o assunto. Eles mostraram de forma clara algo que antes não era tão evidente. O simples fato de a Irmandade Muçulmana usar instituições de caridade islâmicas para apoiar o terrorismo. Ou seja, todas essas organizações islâmicas normativas, ou a maioria delas, na verdade são fachadas para operações terroristas jihadistas. E isso era algo que íamos ver cada vez mais, cada vez mais. E esse julgamento foi realmente o começo desse tipo de choque. A maior instituição de caridade dos Estados Unidos da América financia terrorismo no exterior. Precisamos refletir sobre isso, pois as evidências eram impressionantes. O FBI encontrou cheques da Sociedade Islâmica da América do Norte destinados aos Mujahideen palestinos, nome inicial do braço militante do Hamas. Testemunhos e documentos revelaram que o irmão mais velho, dirigentes da Sociedade Islâmica da América do Norte e da Fundo Islâmico da América do Norte, sempre fizeram parte da estrutura da Irmandade Muçulmana, confirmando o alerta do memorando de 1991. O julgamento também apontou o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, CARE Today, maior grupo muçulmano dos Estados Unidos da América, como parte da rede de apoio ao Hamas. Mencionamos o CARE no início, e é importante entender como eles atuam. Criam entidades vistas como legítimas e sem controvérsias. Só promovem questões muçulmanas. Tudo bem, é o CARE. Eles são o Conselho de Relações Islâmico-Americano. Eles são muito normais, têm professores envolvidos e também diplomatas de alto nível. Eles são apenas a representação diplomática do Islã na América. Isso é legítimo. Toda religião tem permissão para ter isso. Todo grupo pode ter isso, exceto pelo fato de que eles, na verdade, são apenas um desdobramento da rede de apoio ao Hamas. Uma loucura de novo? Lembre-se, em 1991, um memorando foi descoberto. Não sei se foi descoberto naquela época, mas foi escrito naquela época. Isso mostrou que esse era o plano e a estratégia deles. Não somos nós apontando as conexões. Eles mesmos escreveram um memorando explicando o que fazem. Estamos construindo organizações que parecem legítimas, que através dessas organizações legítimas podemos apoiar coisas que não são legítimas e assim tomar conta da América com o Islã. A CARE foi criada nos anos 1990 por membros do Comitê da Irmandade Palestina. Tudo se conecta à Palestina. Ela também apareceu na lista de organizações do promotor, embora a CARE não tenha sido acusada de crime. O FBI ficou suficientemente alarmado para cortar os laços formais com Cair após o julgamento, mas falaremos mais sobre isso depois. O caso da Terra Santa foi um alerta. Ele expôs uma infraestrutura islamista ligada à Irmandade nos Estados Unidos, operando sob fachadas de caridade, enquanto ajudava terroristas no exterior de forma encoberta. O governador Abbott classificou a Irmandade Muçulmana e a CARE como organizações terroristas estrangeiras. Hoje, o governador Greg Abbott classificou a Irmandade Muçulmana e o Conselho de Relações Islâmicas Americanas como organizações terroristas estrangeiras e criminosas transnacionais. Isso só ocorreu em 2025, mas já sabíamos. Em 1991, vale notar que eles não designaram toda a Irmandade Muçulmana. Só partes dela, tá bom? E essa é uma pergunta que devemos nos fazer.
Por que o Banco de Crédito e Comércio Internacional? Aliás, quão insano é isso? É tão extenso e só vai ficando cada vez melhor. O escândalo do Banco de Crédito e Comércio Internacional mostrou como uma única proibição permitiu enorme financiamento ilícito global. O Banco de Crédito e Comércio Internacional, segundo investigação do Senado dos Estados Unidos da América, era ideal para crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, tráfico de armas e transferências nucleares. Nos anos 1980, a flexibilidade do Banco de Crédito e Comércio Internacional permitiu que ricos do Golfo financiassem organizações terroristas por meio de contas em Londres, quase sem supervisão. Ok? Isso é simplesmente insano. Por exemplo, Abu Nidal, um terrorista notório, mantinha contas na filial de Londres do Banco de Crédito e Comércio Internacional para receber financiamento do Golfo. O fundador paquistanês do Banco de Crédito e Comércio Internacional, Agam, não consigo mais ler esses nomes, nem tento. Ok. Lembre-se, o Banco de Crédito e Comércio Internacional é um banco, certo? Então, o Banco de Crédito e Comércio Internacional é paquistanês. Fango designou o banco especificamente para driblar as regulamentações, criando uma teia corporativa elaborada, empresas de fachada e contas secretas. A estrutura atraiu criminosos, autoridades e elites globais. O banco subornava líderes políticos em vários países da Ásia, África, Oriente Médio e Estados Unidos da América para ganhar influência. Em resumo, na virada do século XXI, uma rede de bancos interligados, instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos, algumas abertamente humanitárias, outras secretamente extremistas, havia criado uma cortina financeira para a causa islâmica. É dentro desse contexto que examinamos a interseção com figuras políticas americanas. Então, tudo isso é apenas a preparação para o que ele está prestes a nos contar sobre essas figuras políticas. O terrorismo só sobrevive com muito dinheiro e manipulação de entidades estrangeiras para evitar sua designação como grupos terroristas. Certo. Então eles vêm trabalhando há anos para criar os sistemas financeiros para enviar dinheiro para onde precisarem. Os sistemas diplomáticos, as organizações sem fins lucrativos que podem agir como empresas de fachada e mostrar que são organizações realmente boas. Quero dizer, pense por um segundo sobre a fraude na Somália, certo? A transferência do dinheiro deve ser feita nos centros de assistência que recebem. É todo um sistema elaborado para que eles possam manipular e fazer com que as pessoas façam o que eles precisam. Talvez o exemplo mais pessoal dessas conexões seja Huma Abedin, a assistente e confidente de longa data de Hillary Clinton. O histórico de Abedin sugere que seus laços familiares podem conectar autoridades dos Estados Unidos da América a ideologias islamistas. Os pais dela eram estudiosos islâmicos de destaque, que no final dos anos 1970 ajudaram a administrar um centro de estudos sediado na Arábia Saudita e uma revista chamada Instituto de Assuntos das Minorias Muçulmanas. O Instituto Muçulmano da América foi criado e financiado por Abdallah Omar Nassif, influente clérigo saudita e então secretário-geral da Liga Mundial Muçulmana, organização islamista global. Nassif não era apenas um benfeitor. Em 1988, criou o Robita Trust, que após o 11 de setembro foi classificado pelo governo dos Estados Unidos da América como financiador do terrorismo. Em outras palavras, os pais de Huma Abedin deviam seus cargos a um homem que acabou entrando na lista de vigilância de terroristas dos Estados Unidos por financiar militantes islamistas. Agora você pode dizer, isso é muito, muito improvável, mas não é. A própria Huma cresceu nesse meio intelectual islamista. Em 1996, como universitária em Washington, Distrito de Colômbia, ela atuou como editora assistente do jornal Instituto Muçulmano da América da Família, sob patrocínio de Nassif. Ao mesmo tempo, Huma era ativa na universidade. A Associação de Estudantes Muçulmanos foi fundada por membros da Irmandade Muçulmana nos anos 1960. Descrita pela Irmandade como centro das operações nos Estados Unidos da América, suas conexões familiares seguiram globais. O irmão de Huma trabalhou no Centro de Estudos Islâmicos de Oxford, no Reino Unido, cujo conselho tinha ideólogos da Irmandade, como Yusuf al-Harwadi, líder espiritual da Irmandade Muçulmana, e até mesmo Nassif. Em resumo, a família Abedin ocupava um lugar no centro de uma rede islâmica internacional, que se sobrepunha a financiadores extremistas conhecidos. Aqui está uma foto deles juntos. Essas conexões se tornaram controversas quando Huma Abedin entrou para o serviço público dos Estados Unidos da América. Agora você pode pensar, bem, ela tinha conexões, talvez seja diferente. Não. A forma como essas organizações funcionam é criando pessoas que depois podem ser colocadas em cargos políticos, cargos de liderança,
cargos universitários e assim por diante. Isso foi planejado. Ela começou a trabalhar para Hillary Clinton em 1996 como estagiária na Casa Branca e chegou a ser vice-chefe de gabinete de Clinton no Departamento de Estado. Em 2009, ela, afiliada à Irmandade Muçulmana, principalmente por laços familiares de Abedin. Em Washington, alguns questionavam se esses laços poderiam ser uma preocupação de segurança ou influenciar a política dos Estados Unidos da América. Lembro que se essa mulher tivesse envolvimento com o comunismo russo, por exemplo, etc. Naquela época, não tinha como. Vocês já assistiram Oppenheimer? Até mesmo uma leve associação com partidos políticos assim faria com que você fosse considerado um problema sério. Sério mesmo. Ela teve acesso a Hillary Clinton em 2012. Um pequeno grupo de membros do Congresso, especialmente Michelle Bachmann e outros, chegou até a pedir uma investigação para saber se os vínculos islâmicos da família de Abedin eram motivo de preocupação. As cartas deles foram amplamente reprovadas por colegas de ambos os partidos na época, sendo descartadas como teoria da conspiração. De fato, nunca surgiu nenhuma evidência de que Abedin fosse algo além de leal, mas os fatos sobre seu histórico não são contestados. Os benfeitores dos pais dela eram figuras islamistas ativas globalmente, e sua mãe, irmã e irmão trabalharam para instituições ligadas à Irmandade Muçulmana. Essa ligação pessoal em comum significava que a principal assessora da secretária de Estado dos Estados Unidos da América tinha conexões familiares diretas com círculos islamistas. Uma situação extraordinária, mesmo que se considere apenas uma coincidência histórica. Isso não é uma loucura? É uma loucura? Ok, eles vão. Você pode ler isso. Eles passam por todos os diferentes exemplos de como isso poderia ter influenciado, mas um bom exemplo é um exemplo concreto. Então, a secretária Clinton, em 2010, aprovou um acordo de armas de 29 bilhões com a Arábia Saudita. Pouco depois, milhões em dinheiro saudita foram para a fundação dela. A equipe de Clinton negou troca de favores. A aparência era preocupante, pois autoridades americanas parecem se beneficiar da generosidade de regimes que patrocinam o extremismo islâmico. Um bilionário saudita doou para a iniciativa global Clinton, misturando filantropia e busca de influência. Saleh Abdullah Kamal foi citado como um dos primeiros financiadores da Al-Qaeda, evidenciando a proximidade dessas ligações. Ok. Quando Obama assumiu, em 2009, mudou a abordagem ao se envolver com o mundo muçulmano. Ele queria reparar relações após a guerra do Iraque e achava que aproximar-se de grupos islamistas poderia incentivar moderação e respeito mútuo. Um momento marcante foi o discurso de Obama em junho de 2009 em Beryl Kill, construir um novo começo. Isso foi um ato falho. O governo Obama gerou polêmica ao exigir que Mubarak, líder autoritário do Egito, permitisse a participação da proibida Irmandade Muçulmana. No discurso, pelo menos 10 membros da Irmandade foram convidados a pedido dos Estados Unidos da América, surpreendendo o protocolo. Considerando o status ilegal da Irmandade Muçulmana no Egito na época, pensar que a Irmandade Muçulmana impactou tanto os Estados Unidos a ponto de fazer o presidente dos Estados Unidos convencer o Egito, que a havia proibido, a permitir que seus membros ilegais estivessem nesse discurso é simplesmente loucura. A revista The Atlantic destacou que isso foi um sinal liberal, pois Barack Obama buscava dialogar até com sunitas menos moderados e desafiou a repressão de Mubarak, a Irmandade, ao dar-lhes espaço. A equipe de Barack Obama via uma força popular nas sociedades muçulmanas e esperava que a inclusão moderasse as ambições radicais da Irmandade. Gente, fica pior, só piora. Vocês podem ler tudo isso. Vou tentar colocar o link da coisa anterior, mas vocês entenderam o que acabou de acontecer? Ok, agora vamos passar para Joe Biden. Ao assumir em 2021, Joe Biden manteve o diálogo de Obama e trouxe vários ex-membros desse governo de volta. No entanto, a equipe de Joe Biden logo atraiu críticas por causa de alguns indicados com tendências consideradas simpáticas ao islamismo no passado. Por exemplo, Joe Biden nomeou Maher Bitar como diretor sênior de inteligência no Conselho de Segurança Nacional, um cargo que supervisiona os programas de inteligência. Gente, isso é loucura. Vocês sabem quem é Maher Bitar? Maher Bitar já foi ativista em círculos pró-Palestina e liderou protestos intensos em campos universitários contra Israel. Apesar de não ser acusado de simpatizar com terroristas, críticos temem que suas alianças com grupos defensores do Hamas possam afetar seu julgamento. Rima Dodin, Palestina, foi nomeada vice-diretora legislativa da Casa Branca. Segundo relatos,
American disse que os atentados suicidas na segunda intifada foram aí o último recurso de um povo desesperado. Defensores dizem que ela explicava o fenômeno, não o endossava. Ainda assim, esses comentários geraram preocupações sobre uma assessora sênior globalmente. Essas escolhas pessoais mostraram que a Casa Branca de Biden inclui autoridades contrárias a expor narrativas da militância islâmica, o que alarmou alguns observadores. Veja o interessante dessa observação. A Irmandade Muçulmana percebeu rapidamente que a causa palestina poderia confundir os Estados Unidos. Você poderia dizer: essa pessoa só apoia a Palestina, indicando que ela não apoia o terrorismo, apenas defende a Palestina. Foi uma jogada estratégica brilhante. Isso explica por que não querem o fim da guerra em Gaza. O que fariam se o problema palestino fosse resolvido? Toda essa fachada deles sobre Palestina e atos humanitários contra Israel é atualmente a principal história de encobrimento deles. Porque você pode se importar apenas com a Palestina, mesmo que isso implique ser pró-Hamas, etc. Ok, essa história é simplesmente maluca. Vocês podem ler mais sobre isso. Biden, diretora sênior de inteligência do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Maher Bitar foi um oficial da UNRWA, enquanto o grupo fornecia apoio material ao terrorismo. Ok, quero ler isso por um instante. Aliás, uma das primeiras ações de Hussein foi remover esse outro cara que ele trouxe, o grupo extremista islâmico da Nigéria, Boko Haram, de uma lista de violadores. Ok? Porque o Boko Haram, que todos nós sabemos ser uma organização terrorista, seria uma organização terrorista. Ok, bem, enquanto os políticos faziam políticas, uma forma mais silenciosa de influência estava se formando através de redes ativas e grandes doadores de dinheiro. Um dos principais era o bilionário George Soros, famoso por apoiar causas progressistas. Trump, inclusive, o atacou recentemente. A jornalista investigativa Astra Nomani relatou que a filantropia de Soros ajudou a criar a chamada Aliança Vermelho-Verde-Azul. Vermelho, extrema-esquerda; verde, islamistas; azul, democratas do establishment. Eles mostram como George Soros e Zaran Mandani estão envolvidos. E sabemos que isso é verdade. Soros tem muito dinheiro. Biden, Obama, Clinton e Mamdani tiveram enorme impacto. Reunindo esses fios, fica claro que não são incidentes isolados. O conjunto de pessoas, organizações e eventos citados revela uma realidade surpreendente. Nas últimas 3 décadas, redes extremistas islamistas conseguiram forjar vínculos extensos com os mais altos escalões da vida política americana. Essas conexões incluem vínculos financeiros, fundos de caridade e relações ideológicas ou pessoais. Muitas vezes, os envolvidos se dizem defensores dos direitos civis ou humanitários, e muitos membros de base realmente têm intenções inocentes. No topo da pirâmide, fundadores e benfeitores costumam vir da Irmandade Muçulmana Transnacional ou de correntes islâmicas e islamistas, com objetivos claramente anti-ocidentais e antisseculares. Eles alcançaram esses objetivos em sociedades democráticas, usando a linguagem da tolerância e justiça para disfarçar o islamismo político. Ambos os partidos, historicamente nos Estados Unidos, subestimaram esse problema, às vezes até o apoiando sem perceber. Nos anos 1990, a Casa Branca de Clinton recebeu líderes muçulmanos achando que eram moderados, sem notar que eram islamistas disfarçados. Após o 11 de setembro, até o presidente George Bush inicialmente se alinhou com alguns ativistas islamistas. Ok, como líderes de organizações, para dar crédito ao Bush, ele queria a Holy Land e blá 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 blá. O primeiro passo para reverter essa infiltração é a transparência. Quero dizer, só olhe para essa foto. É tão louco, transparência? Espere um segundo. A conscientização cresce no Congresso e estados, aumentando pedidos de reavaliar laços com organizações islâmicas. Alguns estados dos Estados Unidos da América aprovaram leis proibindo autoridades de se envolverem com a CARE ou grupos extremistas. Agora, é preciso clareza sem sentimentalismo. Ok, isso é claramente uma islamista. Senhorita Alexssoros. Ok, pessoal, como se sentem após essa reportagem? O relatório é muito longo e poderíamos ter detalhado mais. Mas, de forma muito simples, é importante entender a Irmandade Muçulmana, uma organização terrorista designada cujo objetivo e ideia principal é dominar o mundo através da islamização.
É simples, está em todo lugar. Eles atuam há anos, financeiramente, em relações e por ONGs, de todas as formas. Infiltrou-se no sistema americano e tomou decisões que impactaram diretamente os Estados Unidos. Por isso, vemos tudo o que está acontecendo, com evidências e correlação entre esses fatores. Isso precisa ser denunciado e eliminado pela raiz desde o início. Quando dizemos que precisamos fazer algo sobre isso, estamos falando de mudança legislativa. Se você tem uma organização islamista que tem qualquer tipo de ligação com a Irmandade Muçulmana, ela precisa ser denunciada. Qualquer pessoa que tenha relações com esse tipo de coisa precisa ser afastada. Essas são coisas que deveriam ser tão autoexplicativas, porque eles já nos disseram qual é o plano deles. E agora nós temos as provas, as evidências concretas. Eu achei esse relatório tão importante e não sei se ele vai receber a atenção que merece, mas deveria, porque deveria ser público. Que Clinton, Biden e Obama, surpresa, surpresa. Os democratas, lembrem-se, antes não eram tão loucos ou malucos. Mas eles ficaram malucos porque apoiam esses ideais completamente insanos que estão tomando conta dos Estados Unidos e destruindo o país, do começo ao fim. Estou muito brava. Você também não? Obrigada pela atenção.